Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 27 de janeiro, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, estamos assim vivenciando e celebrando juntamente com toda a igreja o dia de Santa Ângela Mereci. Temos a alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo do 26 ao 34. E também hoje iniciamos em nossa comunidade a solenidade, a festividade de Nossa Senhora da Paz. Então vamos ter o novenário e também lá no dia 6 de fevereiro estamos assim celebrando a festa de nossa padroeira, Nossa Senhora da Paz. Então vamos ouvirmos o Evangelho e assim meditarmos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino dos céus, o reino de Deus, é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso aconteceu. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme ele podia compreender. E só lhe falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a missão de Jesus é portadora do reino de Deus e da transformação que ele provoca. Uma vez evidenciada, a ação de Jesus cresce e produz fruto de maneira imprevisível e irresistível. Então, diante das estruturas e ações desse mundo, a atividade de Jesus e daqueles que o seguem parece impotente, mesmo ridícula, mas ela crescerá até atingir o mundo inteiro. Portanto, Jesus foi um mestre paciente que soube adaptar seus ensinamentos à capacidade de compreensão dos seus ouvintes. Este esforço pedagógico e didático resultou na escolha das parábolas como meio de transmitir suas instruções. Portanto, caros irmãos e irmãs, as parábolas não eram somente as comparações. Também os provérbios, ensinamentos, enigmas e outros recursos literários eram classificados como parábola. Por isso, afirma-se que, sem parábolas, Jesus não lhe falava. Eles continuavam sempre um elemento para instigar os ouvintes e levá-los a refletir sobre a sua mensagem veiculada. Só quem estava muito sintonizado com Jesus era capaz de passar da parábola a sua mensagem, compreender o ensinamento do Mestre. Por isso, muita gente não sintonizava com Jesus, ouvia suas palavras sem entender nada. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus usa palavras muito simples para nos explicar como acontece o processo da nossa conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, a semente que alguém espalha na terra é a fé, que por meio da palavra de Deus vai sendo acolhida no nosso interior. Quando a ouvimos com atenção, quando a meditamos e abrimos o nosso coração para abrigá-la, então, sem que notemos, a semente do reino vai germinando. A semente vai crescendo dentro de nós por obra do Espírito Santo. Nós apenas, amados irmãos e irmãs, oferecemos a terra do nosso coração e o próprio Deus planta, o próprio Deus rega e cultiva a nossa alma. Assim como na árvore aparece primeiro
as folhas, depois a espiga e por fim os grãos, dentro de nós vão se manifestando as características que identificam que o reino de Deus já está acontecendo na nossa vida. Isto é convenção. E não acontece de uma hora para outra. Exige tempo, exige maturação, exige, sobretudo, abertura de coração, perseverança na oração e na meditação da palavra. Principalmente o desejo de viver este reino aqui na terra. Amados irmãos, queridas irmãs, o reino de Deus é um estado de espírito. É um modo de ser de Deus e de pertencer a Ele, depositado a nossa confiança e o nosso ideal nos seus desígnios para nós. Então veja que Jesus passa então a ser o Senhor e Rei da nossa vida e a nossa maior motivação. As características do reino vão evoluindo em nós, assim como o grão de mostarda que, de pequenina semente, se torna grande árvore, que dá abrigo aos pássaros do céu. Então veja que essas características são visíveis através das nossas ações de generosidade, ações de acolhimento, ações de fraternidade, de solidariedade e do saber relacionar-se bem com o próximo, perdoando, partilhando e, sobretudo, compreendendo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você sente em si as características do reino de Deus? Você tem observado as transformações que estão acontecendo em você? Houve mudança no seu temperamento? Como você tem crescido no processo de convenção? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Senhor Jesus que, contemplando a sua ascensão para junto do Pai, possamos assumir a nossa tarefa de levar ao mundo inteiro, a toda criatura, a mensagem do seu Evangelho. Fazer com que esse Evangelho possa crescer e produzir frutos, e possa realmente amadurecer na nossa vida, edificando a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira, e que desça sobre cada um de nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa página.